Olá, eu sou a professora Keila e esta é uma videoaula de Física. Nesta videoaula, nós iremos ainda falar sobre as aplicações das leis de Newton. Para esta videoaula, eu separei aqui para falar sobre a força normal. A força normal é a força que uma superfície exerce sobre um corpo que a está comprimindo. Então, por exemplo, nesta figura, eu tenho um bloco que está sobre esta superfície e esta superfície faz uma força de sustentação, que nós chamamos de força normal, aqui representado pela letra N. Coloquei ali o símbolo de vetor, ok? Então, aqui, né, se eu fosse ajustar todas as minhas forças atuando, eu teria que adicionar ainda a força peso. Lembrando que a força peso, ela aponta sempre para o centro da Terra e a força normal, ela sempre será perpendicular à superfície. Então, aqui eu tenho outras situações, né? Num plano inclinado, por exemplo, minha superfície está aqui, este bloco está comprimindo a superfície e ela faz esta força aqui de sustentação. Então, lembrando, né? Sempre perpendicular. Da mesma forma aqui nesta figura, onde eu tenho que a mão, ela está comprimindo esta parede. Então, aqui nós temos a força normal. Então, aqui neste caso é horizontal, devido ao nosso referencial, né? E, claro, aqui eu tenho o meu par ação e reação. Então, da mesma forma que eu comprimo, que esta mão comprime a parede vai comprimir aqui a mão. Claro, esta força menos N é sentida na mão e o N é sentido aqui na parede. São forças que atuam em corpos diferentes. Aqui, melhor representado, né? Então, minha parede, o bloco que comprime e aqui está a força normal. Lembrando, vou repetir várias vezes para não esquecer que força normal perpendicular à superfície. Esta força é uma força de sustentação e ela é também uma força de contato. É importante ressaltar que a força normal não é reação à força-peso, porque conforme nós vimos na videoaula de leis de Newton, ela não satisfaz as propriedades do par ação e reação. Conforme a situação que eu tenho, a intensidade da força normal, ela pode ser maior que a força gravitacional, a força-peso, né? Ela pode ser igual à força gravitacional ou ainda ela pode ser menor que a força gravitacional. Vejamos cada um desses casos. Por exemplo, aqui, eu tenho uma mão que está apertando este livro aqui de física sobre esta superfície. Então, a mão exerce uma força F, né? Lembramos que força grandeza vetorial. O livro tem a força, sua força peso, a força que a Terra exerce sobre o livro, apontando para o centro da Terra. E aqui, perpendicular à superfície, eu tenho a força normal, né? E perpendicular e oposta a essa compressão, né? Se eu faço o somatório de forças e considerando que aqui eu tenho um equilíbrio, se eu tenho aqui somatório de forças verticais, força em Y, nós vamos ter força e força gravitacional, força-peso negativo e a força normal positivo. Eu tenho módulo da força normal menos módulo da força gravitacional menos módulo da força. Se isso aqui está em equilíbrio, este somatório é zero. Desta forma, eu tenho que a força normal nesta situação vai ser a soma da força-peso, né, aqui representado pela força gravitacional, com a força que a minha mão está exercendo sobre o livro. Então, nessa situação, a força normal é maior que a força-peso. Uma situação onde a força normal é igual à força da gravidade, nós temos aqui onde este objeto ele é sustentado pela mesa, né? Então, aqui, força-peso, força gravitacional e perpendicular à superfície e oposta aqui à compressão, a força normal. Fazendo somatório de forças,
eu tenho força normal, né, aqui para cima, positivo, módulo dessa força, menos a força peso, que está aqui para baixo. Lembrando que força peso vai sempre apontar para o centro da Terra. Vou desenhar aqui, isso aqui representa a Terra, vai apontar sempre para o centro da Terra, porque nós temos aqui um campo gravitacional, onde os corpos são impelidos aqui para o centro da Terra. Se aqui nós temos uma situação de equilíbrio, esse somatório é igual a zero. Desta forma, então, a minha força normal vai ser igual à força peso. E por fim, nós temos aqui uma situação onde a força normal é menor que a força gravitacional, que é a força peso. Que é numa situação onde eu tenho um plano inclinado. Então, eu tenho este bloco aqui, perpendicular à superfície, eu tenho a força normal, apontando para o centro da Terra, eu tenho a força peso. Claro que essa força peso aqui, se eu ajusto de acordo com o meu referencial, né? Eixo X positivo na tendência do movimento é o bloco descer o plano, então lembrem sempre que a gente coloca o sentido positivo de X no sentido do movimento ou na tendência do movimento, então por isso aqui é positivo para baixo, Y positivo para cima, né? Perpendicular à superfície está a força normal, força peso apontando para o centro da Terra, e eu decomponho essa força peso em PY e PX. O ângulo de inclinação da rampa, por semelhança de triângulos retângulos, né? Lembrando que aqui tem um ângulo de 90 graus, que seria o equivalente a este ângulo de 90. Então, este ângulo θ é o mesmo entre P e PY. Então, aqui, se eu transladar o PX, ele vai estar para cá, né? Formando esse triângulo retângulo com o meu vetor peso e as suas componentes retangulares. Então, se eu faço aqui, ó, o meu somatório de forças, vou analisar somente no eixo Y, que é onde está a força normal. Esse somatório de forças em Y vai ser igual força normal, módulo da força normal, menos a componente da força peso em Y, o módulo dessa componente. Novamente, se isso aqui está em equilíbrio, somatório é igual a zero, e essa força normal, então, é igual a componente da força peso na vertical, PY. Lembrando aqui, pessoal, se eu quero deixar a força peso, ou melhor dizendo, o PY em função de peso e do ângulo θ, PY é o meu cateto adjacente. Então, cosseno do ângulo θ vai ser igual cateto adjacente PY sobre P. Claro que aqui são os módulos, né, pessoal? Vamos ajustar aqui. Então, o meu PY passa esse peso multiplicando. O PY, já vou escrever aqui, vai ser o módulo da força peso vezes o cosseno, né? O cosseno do ângulo θ. Já arrumei aqui, cosseno do ângulo θ. Levando em consideração que o cosseno de um ângulo, ele vai ter valores entre 0 e 1, onde cosseno de 0 vai ser igual a 1, então se meu peso estivesse na mesma, aqui, fosse junto com o PY, na mesma direção aqui de PY, o meu seno seria 0, seria o próprio peso. Ou, se eu tenho qualquer valor entre 0 e 1 desse cosseno, né, a minha normal vai ser menor, porque, por exemplo, se, por exemplo, o meu θ for 30, né, então, cosseno de 30 é aproximadamente 0,86. Então, a minha normal seria 0,86 do peso. E neste caso, vai ser menor que a força gravitacional. Ok? Então, este é mais um vídeo de uma aplicação das leis de Newton. Não esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar a notificação para saber
quando eu postar o próximo vídeo. Até breve, bons estudos!